Uma noite tranquila, a lua cheia refletindo nas águas calmas do mar, parecia ser um cenário perfeito para uma viagem de pescaria. Porém, para o pescador Carlos, nada poderia estar mais longe da tranquilidade naquela noite. Ele não sabia o que o aguardava, nem as forças misteriosas que estavam prestes a se revelar. Carlos era um pescador experiente, habituado aos mares profundos. Mas algo naquela noite estava diferente. As ondas pareciam mais pesadas, o vento mais frio, e uma neblina espessa começou a cobrir a superfície da água. Ele olhou para o horizonte, onde o céu escuro se misturava com o mar. Não havia estrelas naquela noite, apenas uma escuridão impenetrável que parecia engolir tudo. O barulho do motor de sua pequena embarcação era a única coisa que quebrava o silêncio. Ele jogava sua rede mais uma vez, tentando capturar peixes para sustentar sua família. Mas algo o incomodava. O mar nunca se comportara daquela forma. A água estava inquieta, como se algo estivesse se movendo nas profundezas, algo grande e desconhecido. De repente, a rede puxou com uma força inesperada. Carlos não conseguia acreditar no que estava sentindo. Algo imenso estava preso nela. Ele começou a puxar a rede com todas as suas forças, mas a resistência só aumentava. Com o coração acelerado, ele sabia que não estava lidando com um peixe comum. Ele conseguiu puxar a rede para cima, e quando viu o que estava ali, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era um peixe, nem qualquer criatura marinha que ele já tinha visto. Era algo diferente. Algo que ele nunca imaginou que existisse. Ali, em sua rede, havia uma criatura gigantesca, sua pele coberta por uma substância viscosa, e seus olhos eram profundos, escuros como a noite. Mas o mais estranho de tudo era a sensação de que ele não estava sozinho. Ele sentiu uma presença ao seu redor, algo invisível, mas palpável, como se o mar estivesse observando, esperando. O medo tomou conta de Carlos, mas ele não conseguia desviar o olhar da criatura. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Ele estava prestes a desvendar um mistério que o levaria a questionar tudo o que sabia sobre o mar, sobre a vida e sobre o próprio mundo. Carlos tentou libertar a criatura, mas a cada movimento, ela parecia resistir ainda mais. Ele sabia que algo não estava certo, que aquilo não poderia ser uma criatura comum. Em sua mente, um pensamento repetia-se: o que é isso? Com o coração acelerado, Carlos olhou ao redor, procurando algum sinal de ajuda, mas estava completamente sozinho no meio do mar. Era tarde demais para voltar agora. A criatura na rede parecia viva. Seus olhos, que antes pareciam fixos, agora começaram a se mover lentamente, como se estivesse observando Carlos, estudando. Ele puxou com mais força, sentindo que a criatura estava tentando se soltar. Quando finalmente a liberou da rede, a coisa não caiu de volta na água. Ela flutuou, como se estivesse suspensa, mantendo a mesma posição, apenas olhando para ele. O mar estava calmo agora, sem movimento algum, como se tudo tivesse parado para observar o que estava acontecendo. Carlos, tomado pelo pavor e pela curiosidade, deu um passo para trás, mas algo em seu íntimo fez continuar observando. Ele sabia que o mar estava lhe revelando um segredo. Algo profundo e antigo. Algo que nunca deveria ser descoberto. A criatura se moveu com agilidade surpreendente, emergindo da água de maneira fluida, quase como se fosse parte da própria água. Seus tentáculos se esticaram, e com um movimento rápido, ela se aproximou da borda da embarcação. Carlos, paralisado, não sabia se deveria gritar ou correr. Ele ficou ali, imóvel, observando cada movimento da criatura. Foi quando ele percebeu. Aquela coisa não estava ali por acaso. Ela tinha vindo de baixo, das profundezas do mar. E ela não estava sozinha. O mar estava cheio de segredos, e ele havia apenas tocado a superfície de algo muito maior, algo mais perigoso do que ele jamais imaginou. A criatura, com seus olhos fixos em Carlos, parecia lhe transmitir uma mensagem silenciosa. Algo estava prestes a acontecer. Carlos nunca esqueceria os próximos momentos. O silêncio, de repente, foi quebrado por um som surdo vindo das profundezas. Era como um rugido distante, mas não de um animal comum.
Era uma presença, algo que estava em movimento. Algo que estava despertando. A criatura à sua frente se contorceu de forma estranha e, com um último olhar para Carlos, se afundou rapidamente nas águas escuras. Mas Carlos sabia que aquilo era apenas o começo. O som do mar não era mais o mesmo. Ele podia sentir a água mudando ao seu redor, como se estivesse sendo manipulada por uma força invisível. Foi então que ele viu. No fundo do mar, emergindo lentamente da escuridão, havia múltiplas formas. Elas se moviam em conjunto, com uma presença ameaçadora, como se estivessem seguindo algum comando. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não estava mais sozinho. O que ele estava vendo não era natural. Não era de este mundo. Ele tentou ligar o motor da embarcação, mas estava parado. O medo paralisava, e ele não conseguia se mover. As formas começaram a se aproximar mais e mais, até que ele pôde ver os olhos deles. Não eram olhos comuns. Eram profundos, escuros, como se o próprio abismo tivesse os criado. A presença dessas criaturas e o que representavam era o que fazia Carlos sentir que, se não tomasse uma decisão agora, ele seria levado pelas águas do desconhecido. A criatura do mar havia sido apenas a porta de entrada. O que estava por vir era muito maior, muito mais sombrio. Carlos estava prestes a se tornar parte de algo muito maior do que qualquer pesca que ele já tivesse feito. Carlos não conseguia mais distinguir o que era real e o que era fruto de sua própria imaginação. As criaturas no fundo do mar, os olhos que o observavam, e o som constante das águas que agora pareciam estar em movimento, como se o mar fosse vivo, estavam abalando sua sanidade. Ele sentia o calor de uma presença que não conseguia ver, mas que estava se aproximando. Cada segundo parecia ser uma eternidade, e o peso do desconhecido começava a consumir tudo ao seu redor. Ele tentou novamente ligar o motor da embarcação, mas suas mãos estavam trêmulas. O som do mar continuava a crescer, a ondulação das águas se intensificava, como se alguma força sobrenatural estivesse invocando algo que ele não estava preparado para ver. Ele estava completamente isolado no mar, em uma pequena embarcação que agora parecia frágil e inútil contra a magnitude do que se aproximava. O som das ondas, antes relaxante, agora se tornava insuportável, como se estivessem batendo em sua mente, tentando forçar uma revelação. Então, ele ouviu novamente o rugido. Mas não era um rugido comum, como de um animal marinho. Era um som profundo, quase hipnótico, que ecoava diretamente em sua alma. Era a voz do mar, ou melhor, a voz de algo maior, algo que Carlos não conseguia entender. De repente, uma onda gigante se levantou à sua esquerda, cobrindo sua visão por completo. Carlos não pôde fazer nada a não ser se segurar firmemente no leme e na borda da embarcação. Sua pequena balsa começou a balançar violentamente de um lado para o outro. Ele sabia que, se a onda o alcançasse, não haveria mais volta. Com um grito, ele tentou acelerar a embarcação, mas a força das águas parecia dominar tudo. E foi aí que ele viu. A onda não era natural. Ela estava sendo puxada, direcionada por uma força invisível, como se as águas estivessem obedecendo a uma ordem. E, no topo da onda, ele viu uma forma imensa, se projetando da água, uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Uma criatura, maior do que qualquer coisa que ele já tenha visto, emergiu das profundezas, e Carlos sentiu o vento frio do seu corpo gigante agitar as águas. Seus olhos eram como buracos negros, profundos e hipnóticos. Ele sentiu uma pressão esmagadora em sua mente, como se estivesse sendo puxado por alguma força mental, algo além da compreensão humana. A criatura, com tentáculos que pareciam tocar as estrelas, se ergueu ainda mais, se projetando sobre o mar, cobrindo a lua e o céu ao redor. Carlos, paralisado pelo medo e pela maravilha, não conseguia reagir. O que ele via era tão grande, tão inimaginável, que sua mente não conseguia compreender. A criatura estava ali, diante dele, e ele soubera, naquele momento, que o mar nunca mais seria o mesmo. A embarcação de Carlos foi lançada para o lado, e ele caiu na água gelada. Ele tentou nadar, mas o mar parecia o puxar para baixo, como se quisesse engolir toda a sua essência. O vento cortante aumentava, e a pressão do mar parecia querer esmagá-lo.
Ele sentiu um arrepio profundo no corpo, e por um momento, se entregou ao medo, pensando que seria sua última noite. Mas algo o fez lutar. Uma força interior surgiu de algum lugar profundo dentro dele. Ele se lembrou da razão pela qual estava ali, a necessidade de entender, de descobrir o que se escondia nas profundezas. E então, com um último esforço, ele subiu à superfície da água. O que ele viu o fez tremer de horror. A criatura estava agora bem em frente a ele, seus tentáculos se estendendo em sua direção. Mas, ao invés de atacá-lo, a criatura fez um movimento suave, como se o estivesse convidando a se aproximar. Seus olhos, gigantescos e sem fim, fixaram-se nele. Carlos não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real, mas uma sensação de pressentimento dominou. Ele sabia que aquele momento estava prestes a revelar algo muito além do que ele poderia entender. Carlos estava imóvel, encarando os olhos da criatura. Não sabia o que fazer, mas uma voz dentro dele, como um sussurro do próprio mar, dizia para ele não se mover. Era como se a criatura estivesse comunicando algo com ele, transmitindo uma mensagem sem palavras. E então, algo ainda mais inacreditável aconteceu. O mar começou a brilhar. As águas, antes escuras e densas, agora estavam iluminadas por uma luz misteriosa, vinda do fundo. Carlos olhou para baixo, e o que viu fez seu coração disparar. Havia algo nas profundezas, algo que estava se movendo para cima, em direção à superfície. Era uma luz dourada, intensa e hipnotizante. A criatura ao seu redor fez um movimento, como se estivesse guardando o caminho para a luz. Era como se o mar estivesse se abrindo, revelando algo que nunca deveria ser visto. Algo que havia sido escondido por milênios. Carlos, tomado pela curiosidade e pelo medo, seguiu o movimento da criatura. Ele sabia que aquilo seria o fim da sua jornada, ou o começo de algo completamente novo. Algo que desafiaria tudo o que ele sabia sobre o mar e sobre a vida. Quando ele alcançou a luz dourada, tudo se tornou claro. Ele estava diante de uma estrutura submersa, não um simples navio ou caverna, mas algo muito mais antigo, muito mais grandioso. Ele não sabia o que era, mas a presença do lugar o fazia entender que aquilo estava fora do tempo. Algo ancestral, algo que havia sido esquecido pelo mundo. Ele percebeu, naquele momento, que havia descoberto um segredo que poderia mudar tudo, e a criatura à sua volta não era inimiga. Ela era o guardião daquele segredo, e agora, Carlos fazia parte dessa história, uma história que o levaria para além do mar. A criatura se afastou, como se estivesse entregando a Carlos a chave para desvendar o enigma. Ele olhou para a estrutural submersa, e seu coração disparou. Ele sabia que estava diante de algo maior do que qualquer criatura. Algo que desafiaria a compreensão humana. Carlos estava paralisado diante da estrutura submersa. A luz dourada emanava dela, como se o próprio mar estivesse lhe oferecendo um caminho a seguir. Cada partícula de água ao redor brilhava com uma intensidade quase sobrenatural, como se ele estivesse em um lugar onde as regras do mundo, como ele conhecia, não se aplicavam mais. Ele sentiu o coração pulsar forte no peito. O medo e a curiosidade estavam se entrelaçando dentro de seu corpo, criando uma mistura potente que o impelia a continuar, mesmo sem saber onde aquilo o levaria. O mar, até então uma força familiar, agora parecia um território desconhecido, um mistério profundo a ser desvendado. Ao seu redor, as criaturas marinhas começaram a se afastar lentamente, deixando um caminho livre até a estrutura submersa. Carlos não sabia o que fazer, mas sabia que o mar estava lhe mostrando algo muito importante, algo que só ele poderia entender. A criatura que ele havia encontrado na rede, aquela que o havia observado com olhos insondáveis, parecia ter cumprido seu papel como guardiã. Agora, ela estava retirando-se, deixando com a chave para o próximo passo da jornada. Com um último olhar para as criaturas, Carlos sentiu uma conexão estranha, uma conexão que ia além da razão. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar a humanidade para sempre. A presença das criaturas não era apenas uma ameaça ou uma curiosidade, era uma mensagem vinda do fundo do mar, uma mensagem que talvez só ele fosse capaz de decifrar. A luz dourada da estrutura submersa parecia ser o único ponto de estabilidade em um mar que estava mudando de forma visível a cada momento. Carlos, então,
Começou a nadar em direção àquela luz, seus músculos pesados pela água gelada, mas sua mente concentrada na tarefa. Ele estava mais próximo do que nunca da resposta para o grande mistério que o mar lhe havia imposto. Conforme ele se aproximava da estrutura submersa, o mar ao seu redor parecia se transformar. A água não era mais simplesmente água, ela estava carregada de uma energia estranha, uma força que parecia emanar da própria estrutura. As paredes da estrutural submersa estavam cobertas por algas bioluminescentes que brilham de um verde intenso, refletindo a luz dourada da criatura que se afastava. Carlos mergulhou mais fundo, indo em direção a uma entrada que se abria na estrutura. A entrada era estreita, como se estivesse sendo guardada por algo ou alguém, e ele sentiu que precisava ser cuidadoso. Qualquer movimento em falso poderia ser a última coisa que ele faria. Mas o que o aguardava dentro parecia chamar por ele, de forma silenciosa, mas inescapável. Ao passar pela entrada, Carlos sentiu como se estivesse atravessando uma barreira. O ar dentro da estrutura estava diferente, carregado com uma sensação de antiguidade e mistério. A água agora parecia mais espessa, quase como se estivesse imbuída de algum tipo de substância sobrenatural. Ele não sabia se deveria continuar ou voltar, mas o impulso de explorar e descobrir a verdade o empurrou para a frente. A estrutura dentro do mar era mais complexa do que ele poderia ter imaginado. Era como uma caverna submarina, com paredes de pedra polida, mas com detalhes que pareciam não ter sido feitos pelo homem. Havia símbolos gravados nas pedras, símbolos que Carlos nunca tinha visto antes, mas que de alguma forma pareciam familiares. Ele se aproximou das paredes e passou a mão sobre as marcas, sentindo um calor estranho vindo delas. Ele soubera, naquele momento, que estava diante de algo muito maior do que simples criaturas marinhas. Ele estava diante de um mistério perdido, algo que havia sido enterrado sob as águas há milênios. Algo que não deveria ser descoberto, mas que agora estava sendo desvelado. À medida que Carlos avançava pelas passagens da estrutura submersa, ele percebeu que o lugar tinha uma espécie de energia pulsante, como se as próprias paredes estivessem vivas. Cada passo que ele dava ecoava, não apenas no espaço ao seu redor, mas dentro de sua própria mente. Ele sentia como se a estrutura estivesse testando sua resistência, sondando sua mente, tentando saber se ele estava preparado para o que estava prestes a encontrar. Finalmente, ele chegou a uma sala central. No centro, havia um altar com pedras antigas ao redor. No meio das pedras, havia um objeto. Não era grande, mas emanava uma energia que fazia o mar ao seu redor parecer calmo e distante. O objeto era uma esfera, brilhando com uma luz suave e pulsante, como se tivesse vida própria. Carlos se aproximou cautelosamente, sabendo que aquilo era o centro do mistério. Ele estendeu a mão e tocou a esfera. No momento em que seus dedos tocaram a superfície da esfera, ele sentiu uma onda de energia percorrer todo o seu corpo. Ele teve uma visão vívida, como se estivesse vendo através dos olhos de alguém que já tinha vivido há milênios. Ele viu civilizações antigas, suas cidades submersas, e criaturas que não pertenciam à Terra. Ele viu seres que pertenciam a um tempo em que o mar e a terra estavam em equilíbrio, mas algo havia quebrado esse equilíbrio. A visão foi intensa e rápida, e Carlos foi arremessado de volta para a realidade, de volta à sala escura e gelada. Ele olhou para a esfera, agora com uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo. O mar profundo estava guardando um segredo que deveria ser mantido em segredo. E ele, agora, fazia parte disso. Ele sabia que a descoberta do que havia nas profundezas mudaria tudo. Mas a pergunta era, ele estava pronto para carregar esse peso? O que aconteceria se ele tentasse revelar o segredo? E agora, o que você acha que Carlos descobriu no fundo do mar? O que estava dentro daquela esfera e qual é o segredo guardado pelas criaturas antigas? Será que ele está preparado para lidar com as consequências? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais mistérios como esse. Não perca as próximas revelações, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. O mar tem muito mais a mostrar, estamos apenas começando a desvendar. Carlos estava em choque. Ele sentia que a descoberta que acabará de fazer era algo além de sua compreensão.
A esfera que ele tocara parecia pulsar com uma energia que ele não